Bom, boa tarde a todos. Então, a gente vai dar início agora à última reunião de apresentação dos alunos ligados ao Laboratório de História Regional e Patrimônio. Vão ser duas pesquisas que vão aqui ser apresentadas, né? E a professora Suzana mais à frente vai falar sobre elas. E, na verdade, a ideia hoje é a gente finalizar mais um ciclo desse projeto de extensão, que é o Laboratório de História Regional e Patrimônio, Pesquisa, Ensino e Extensão, que tinha previsto esses encontros quinzenais, em que a gente discutiria textos e apresentasse mesmo as pesquisas que estão sendo desenvolvidas ou que foram já desenvolvidas no âmbito do nosso laboratório, através das 3 linhas de pesquisa que a gente tem no laboratório, né? Então, esse ciclo também vai ter fim hoje, né? E depois disso a gente vai ter outros projetos em vista, com outras possibilidades, que a gente vai falar também no final da reunião. Então, Suzana, se você quiser falar. Boa tarde a todos, bem-vindos. Então, hoje nós vamos fazer a apresentação de 2 trabalhos que são recentes, né? Acabaram de ser defendidos, que são os resultados das pesquisas de TCC da Bruna de Souza Ribeiro e da Dayana Junqueira Moreira. A Bruna e a Dayana foram minhas orientandas quando da realização da disciplina de projeto de pesquisa, então elas fizeram o projeto de TCC comigo, depois, por conta da minha saída, elas foram... A finalização da orientação passou para a professora Cláudia Talá, e o trabalho de ambas está ligada à linha de pesquisa que trabalha mais proximamente com questões rurais, questões ambientais, no âmbito da história regional. Então, o trabalho da Dayana, intitulado Trabalhadores Rurais em Campos dos Goitacazes, Formas Cotidianas de Trabalho e Realidade Social, 1920-1950. A Dayana faz um trabalho muito interessante sobre o lugar social desses trabalhadores rurais, especialmente dos pequenos trabalhadores rurais, no universo de uma cidade que privilegia muito a grande produção rural, né? Então, eles ocupam um lugar social, ocupam um lugar econômico importante, e eles foram invisibilizados durante muito tempo, e o trabalho da Dayana ficou muito bom nessa análise. Já o trabalho da Bruna é intitulado Um Novo Caminho pelas Águas, Projeto e Construção do Canal Campos Macaé entre os séculos XVIII e XIX. A Bruna fez uma pesquisa sobre o canal Campos Macaé dentro de um projeto de pesquisa maior de iniciação científica. A Bruna foi bolsista FAPEST de iniciação científica, e a ideia do nosso projeto maior era trabalhar com o Rio Paraíba do Sul e a relação da sociedade campista e do entorno com o rio, com as águas, com o regime das águas, cheias, enchentes, inundações, secas, e como isso afetou a vida urbana de Campos dos Goitacazes no século XIX e a vida rural. E dentro desse projeto maior, a Bruna desenvolveu o TCC dela, que foi sobre a construção do canal Campos Macaé e a relação desse canal com a sociedade ribeirinha, especialmente os benefícios econômicos que esse canal trouxe para famílias que já tinham grandes benefícios econômicos. Então, a gente vai começar com a apresentação da Dayana. Dayana, você tem 15 minutos para apresentar. Os seus colegas, todo mundo que está participando aqui da reunião já leu o seu resumo expandido, da Bruna também. Então, você faz a sua explanação, depois a gente passa a palavra para a Bruna e depois a gente faz uma rodada de comentários, questões. Para quem está ainda fazendo TCC, pode tirar dúvidas, e inclusive dúvidas temáticas. Tá bom? A palavra é sua, Dayana. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Dayana e, como a Suzana já apresentou, o tema do meu trabalho é Trabalhadores Rurais em Campos, Formas Cotidianas de Trabalho e Realidade Social, com um recorte de 1920 até os anos de 1950. Então, eu acho interessante começar falando um pouco sobre o processo de seleção temática dessa pesquisa, né? Sobretudo porque, no meu caso, essa escolha está diretamente relacionada com a minha realidade social. Quer dizer, a minha família ela é proveniente de trabalhadores rurais, de agricultores, e durante muito tempo eu tive essa curiosidade
e pesquisar essa questão do trabalho rural sempre foi uma questão central para mim. Então, logo que eu cursei uma disciplina com a professora Isadora, né, na qual nós teríamos que elaborar um pré-projeto de pesquisa, eu já fui para essa disciplina tendo em mente que eu queria pesquisar essa questão do trabalho rural. Só que a questão, né, o que a professora Isadora nos propôs, foi que a gente elaborasse um pré-projeto estruturado, né? Então, eu teria que selecionar quando, como e onde, né, eu faria essa pesquisa, né? Então, inicialmente, eu queria fazer um recorte abordando o período da ditadura militar, só que nós, como historiadores, a gente sabe que muitas vezes a gente pretende estudar um certo tema, só que a partir do momento que a gente começa a ler bibliografia, a gente parte para analisar a fonte, coleta de fonte, muitas vezes o nosso interesse de pesquisa, o nosso recorte, ele vai se reformulando, ele vai se adequando uma nova realidade que a gente encontra através desse contato com essas fontes. Então, quando eu fui no arquivo público, né, da cidade de Campos, coletando fontes, coletando jornais, eu percebi que eu teria que reformular o meu recorte temporal, né? Então, principalmente porque nesse período que vai da ditadura de 64 a 85, eu encontrei muita informação que relatava uma realidade do trabalho rural sempre muito conflituoso, sempre com relações sempre impessoais, com exploração do trabalho, com atraso de salários. Então, eu queria justamente tentar entender, será que foi sempre assim? A partir de quando essa realidade começou a se mostrar tão conflituosa, né? Então, eu percebi que eu teria que reformular esse recorte temporal, teria que passar a pesquisar um período anterior a esse, né? E aí que eu faço uma reformulação desse período histórico, né? Aí eu passo a pesquisar justamente as décadas de 1920 e 1950, principalmente porque nesses anos iniciais do século XX, principalmente na região da Baixada Campista, que é o meu recorte geográfico, eu percebi que havia muitas relações tradicionais que não tinham essa questão do assalariamento, do pagamento por dia de trabalho como um núcleo, como uma questão central. Não era assim. Então, eu fui constatando que havia uma multiplicidade de relações trabalhistas, de vínculo trabalhista nessa região da Baixada. Então, eu pude perceber que geralmente essas relações elas eram pautadas em direito costumeiro, em regras morais de sociabilidade. Haviam regras específicas sobre como relacionar, né? Sobre como essas pessoas se relacionavam entre si, principalmente entre esses trabalhadores rurais e os patrões, né? Então, eu pude constatar que haviam várias relações, né? Haviam lavradores de cana, poceiros, colonos, haviam trabalhadores de indústria. Então, havia essa multiplicidade. Só que, como é um trabalho de TCC, né? Eu tive que recortar, tive que fazer uma seleção. Porque não dá para a gente pesquisar isso tudo, né? Em uma pesquisa que geralmente é uma coisa bastante breve, né? Então, eu selecionei principalmente os vínculos de colonato e moradia, que seriam o foco durante todo o meu trabalho, né? Então, é interessante pensar também que alguns autores têm uma base extremamente importante para que eu conseguisse definir o que era o colonato e o que era o sistema de moradia, né? Então, eu cito principalmente o trabalho da Sheila de Castro Faria, né, a dissertação dela de 1986, que é chamada de Terra e Trabalho em Campos, principalmente porque o trabalho da Sheila ela ajuda a entender esse processo de fortalecimento, né, dessa elite local campista e o poder de influência que essa elite local ela tinha sobre essas pequenas famílias rurais. E também o trabalho da Delma Peçanha Neves, né, que é uma socióloga, e eu utilizei alguns livros dela, principalmente os de 1986 a 97, e o trabalho da Delma também é muito interessante porque ela explica um pouco sobre
o processo de intervenção estatal, né, de financiamento das indústrias na região de Campos. Ela explica também uma diversidade de relações trabalhistas. Ela fala bastante sobre como era a realidade do trabalho dessas famílias, né, principalmente quando a gente pensa que era uma relação de trabalho na lavoura da cana, que essas pessoas, durante 1920 até os anos de 1930, né, elas se envolviam em todo o processo produtivo. Geralmente, um mesmo trabalhador, ele era responsável por preparação do solo, adubação, manutenção, ele era responsável pela colheita, né? E depois da fragmentação dessas relações, esse trabalhador, geralmente, ele passa a ser responsável por só uma atividade. Geralmente, ou ele vai participar da colheita, da corte da cana, ou ele vai participar de preparação do solo, por exemplo. Ele já perde o conhecimento dessa totalidade desse processo produtivo, né? Então, é interessante pensar em como essa fragmentação dessas relações ela vai afetar a realidade desse trabalhador, né? Então, só para que fique claro, né, dando uma breve introdução do que era propriamente o sistema de moradia, o sistema de colonato, né? Só para que fique claro, o sistema de moradia era um vínculo em que geralmente um trabalhador rural ou um trabalhador de usina, ele morava numa casa, no quintal, geralmente era uma casa com um quintal, ele morava nessa casa que era cedida pelo usineiro. Então, geralmente, perto das usinas, se eu não me engano, a Lavínia muito bem explicou isso na reunião passada, que ela fala que essas vilas, elas eram muito complexas, essas vilas operárias, né? Por quê? Porque essas vilas, elas tinham postos médicos, elas tinham os armazéns onde esses trabalhadores, eles adquiriam os produtos necessários, né? Os alimentos. Essas vilas, elas contavam com igrejas, né? Então, eram verdadeiros centros de sociabilidade. Centros esses que tinham como núcleo de poder a figura do usineiro, né? O aspecto paternalista dessa figura desse usineiro, né? Então, esse era o vínculo de moradia, que era uma relação mais direta entre trabalhador, família rural e usineiro. E já na relação de colonato, a gente pode pensar que era uma relação mais direta. Geralmente eram relações que envolviam a família rural, o trabalhador, a esposa e os filhos, para com o proprietário da fazenda. Então, uma semelhança entre o colonato e o sistema de moradia que nos dois, essas famílias elas tinham acesso a uma casa. Mas o que diferencia o colonato do vínculo de moradia é justamente porque o colono ele tinha um acesso a uma área a uma área para plantação de subsistência, na qual ele podia cultivar uma diversidade de produtos. Eu encontrei bastante informação sobre lavouras de aipim, por exemplo, de abóbora, batata doce, milho. Então, esse colono, ele tinha, além do direito de acessar uma casa e ter direito a um quintal, na qual ele podia criar pequenos animais, esse colono ele também tinha uma plantação de subsistência. Quer dizer, isso concedia bastante autonomia para essa família. Por quê? A partir do momento em que ele não tivesse, por exemplo, se o colono ele não tivesse uma boa produtividade com a lavoura da cana, não alcançasse um preço suficiente para manter essa família, ele podia contar com essa lavoura de subsistência. Quer dizer, essa lavoura de subsistência ela ia prover a família, não ia deixar que eles passassem por necessidade. Então, a gente percebe a importância que essas plantações, a parte da cana, elas tinham na vida dessas famílias, né? Tanto é que depois que começa o processo de fragmentação e que esses colonos eles vão perder o acesso a essas lavouras, isso vai impactar diretamente a qualidade de vida dessas famílias, a questão da identidade desse trabalhador como produtor rural, né? Ele vai deixar de ter acesso a essa plantação de subsistência para se tornar um trabalhador assalariado, né? Então, isso vai ter um impacto direto na realidade social dessas famílias, né? Que também é um ponto importante que eu considerei ao elaborar a pesquisa, né?
E só para completar, essas lavouras elas eram tão importantes que quando começa esse processo de fragmentação dessas relações, de extinção desse vínculo de colonato e de moradia, principalmente do colonato, essas plantações elas vão servir como fatores de negociação, principalmente quando um colono ele optava por processar o fazendeiro por estar expulsando ele da fazenda, né? Então ele opta por recorrer ao sindicato rural e encaminhar um processo jurídico contra esse empregador, contra esse fazendeiro. Então, essas lavouras de subsistência, ela serviu como fator de negociação. O colono ele cobrava uma indenização pela perda e pelo prejuízo que ele tinha dessas plantações. Tanto é que você consegue encontrar informação sobre colonos que foram indenizados e que conseguiram comprar uma propriedade, uma pequena propriedade, é certo, né? Mas que eles conseguiram comprar uma propriedade com dinheiro proveniente dessas indenizações. Então a gente consegue perceber como essas plantações de subsistência elas eram extremamente importantes. Eu esqueci de falar, né? Mas o meu recorte geográfico, como eu falei, é a região da Baixada Campista, mas principalmente agregando os distritos de Goytacazes, Tóculos e Santo Amaro, principalmente as fazendas que tinham fornecedores de cana e fazendas que também e áreas que também englobavam as usinas, né? Que por exemplo, as usinas Cambaíba, São José, Santo Antônio, a Paraíso, que são usinas que elas vão entrar em crise, né, na década de 1980 e 90, e das quais apenas a Paraíso e a São José elas conseguiram sair dessa crise em funcionamento, né? Conseguiram sair dessa crise funcionando. As outras faliram, sofreram um processo de falência, né? E isso também impactou diretamente a vida dessas pessoas, né? Principalmente porque muitos trabalhadores eles passam por um processo de êxodo rural, né? Eles são obrigados a ir em direção à cidade, geralmente se empregando em construção civil, em cerâmicas, mas é importante citar também que nem todos os trabalhadores eles passam por esse processo de êxodo. Nem todos os trabalhadores eles saem desse campo. Muitos deles continuam nesse campo, mas geralmente eles se empregam em trabalhos mais informais, em trabalhos mais, como eu diria, em trabalhos mais informais, sem um vínculo, sem uma carteira de trabalho, sem uma coisa um fator que desse uma segurança mais para ele e a sua família, né? Então, só para completar, eu diria que a importância da minha pesquisa seria justamente apresentar um debate sobre uma particularidade dessa zona rural de Campos, né? Principalmente mostrando como eram essas relações tradicionais, né? Como era esse convívio dentro dessas fazendas, a percepção que esses trabalhadores eles tinham sobre a terra, sobre essa lavoura de subsistência que ele poderia adquirir. Então, eu também acho importante falar que a minha pesquisa teve alguns objetivos, né? Como todo trabalho, eu elaborei 3 objetivos centrais e vão justamente dar origem aos 3 capítulos, né, da monografia. Então, o primeiro objetivo era justamente tentar entender como essa economia do açúcar, ela se torna a base dessa região de Campos, né? E principalmente como a instalação dos engenhos centrais e das usinas vai fortalecer esse poder dessa elite local, né? E o segundo objetivo era justamente tentar questionar alguns estereótipos que são atribuídos a essa população rural, né? Principalmente mostrando que esses colonos, esses moradores, eles tinham uma resistência cotidiana, mostrando que esses colonos, esses moradores, eles tinham algumas questões, algumas manifestações culturais, eles tinham a sua religiosidade. Então, essa população ela não era submissa a um poder central dessa elite local, né? Eles tinham as suas manifestações próprias. E também eu tive 2 hipóteses centrais
que vão nortear a elaboração do trabalho. A primeira considera que houve sim uma fragmentação dessas relações, houve sim uma extinção dessas relações, principalmente acentuada entre 1950 e 60, principalmente. Então, a primeira hipótese ela vai considerar que, a partir do momento em que surge uma legislação no governo Vargas, principalmente depois da CLT, né, de 43, e depois de 2 decretos-leis, que são os decretos de 6.969, de 44, e o 18.809, de 45, a partir da criação dessa legislação específica ao campo, esses trabalhadores rurais, eles passam a ter acesso a alguns direitos, né? Alguns deles vão ter direito a um salário fixo, a uma jornada de trabalho previamente estipulada, eles vão ter direito à carteira de trabalho, a acesso a atendimento médico de qualidade, eles vão ter acesso também à indenização por acidente de trabalho. Então, ainda que esses direitos eles cheguem ao campo, ele também tem as suas controvérsias, né? Não foram todos os trabalhadores que acessaram essa legislação, e também isso meio que fornece uma justificativa para que esses proprietários se sintam no direito de retirar essas pessoas das suas propriedades. Quer dizer, se a gente considerar, por exemplo, um proprietário ele pensa, agora esse trabalhador ele tem acesso a direito, ele tem como reivindicar os seus direitos por lei. Então, qual é a vantagem que esse proprietário vai ver em manter essas famílias na fazenda dele? Então, ele se sente no direito de retirar essas pessoas da propriedade e fornecer um salário mensal para essas pessoas, né? Então, essa é a primeira hipótese que explica essa fragmentação. E a segunda hipótese é o processo de modernização do campo, né? Porque a gente sabe que houve um processo de modernização, tanto em relação a maquinário, como inserção de marcadeiras, tratores, caminhões, mas também houve uma modernização do parque industrial, né, das usinas da região. Então, quando a gente pensa que nem todo trabalhador ele tinha uma especialização para se adaptar a esse cenário de modernização, a gente pensa que muitos deles, eles se encontraram desempregados, né, porque eles não tinham uma formação adequada para se adaptar a esse cenário, né. Então, essa modernização explica, é uma segunda hipótese para explicar esse processo, né. Eu acho que meu tempo acabou, né? Mas só para fechar. Então, para finalizar a apresentação, eu usei como fonte essa legislação, mas também usei jornais, principalmente o acervo do Jornal Monitor Campista, de 1922 a 48, que está no arquivo público da cidade, né? E também usei alguns jornais do Partido Comunista, que estão depositados na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, né? Então, os jornais foram fonte essencial, né, para a elaboração do trabalho, e como metodologia de análise, né, eu utilizei o livro da Eni Puccinelli Orlandi, que é uma pesquisa, que é uma linguista, né, que ela faz um processo de análise do discurso, e mesmo que esse não seja um trabalho de análise do discurso, o trabalho dela foi muito importante, me ajudou bastante, porque eu pude selecionar nesses jornais, que eu coletei muitas fontes, então eu fiz esse processo de seleção, e me ajudou também a determinar algumas questões, como quem produzia esses jornais, qual era o objetivo de produção dessas notícias, né? Então, o livro dela foi bastante importante. E, para finalizar, né, só para concluir, eu falo que, apesar de ter ocorrido, sim, um processo de êxodo rural em campos, apesar de muitos trabalhadores terem sim se incluído num processo de trabalho informal, muitos também conseguiram se tornar plantadores e vender suas produções nas feiras da cidade, em outras feiras também, como Cabo Frio e Rio das Ostras. Então, isso demonstra que nem todos se tornaram trabalhadores informais, né? E é isso.
Obrigada, Daiana, foi ótimo. Então, a gente já passa agora a palavra para a Bruna, e a Bruna também vai ter esses 15 minutos para fazer a apresentação dela, e depois nós abrimos para o debate. Bruna, com você. Olá, gente, boa tarde. Agradeço o convite. E eu vou começar igual a Daiana, falando o motivo da minha pesquisa. Primeiro que eu acho que a minha cidade, assim, que eu sempre falo aqui nas reuniões, às vezes eu tinha grandes problemas de entender a história de Macaé, né? Eu não nasci aqui, mas vim criança para cá, então ficou um vácuo, assim, na minha memória do que é a história de Macaé. E aí eu lembro que uma vez a gente passando de carro, meu pai falou assim, esse aqui é o canal Campos de Macaé, aleatoriamente assim, passando na rua, que a gente chama de Valon. E quando eu fui para Campos também, né, a nossa faculdade é muito próxima do canal Campos de Macaé, mas eu não tinha noção de que era o canal Campos de Macaé. E aí, um belo dia, tem que colocar a plaquinha. E aí, um belo dia, eu tava olhando assim, e aí a Suzana me chamou, né, pra gente começar a pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar, ela me falou o assunto e eu comecei a pesquisar por mim mesma. E aí eu descobri que o Valão de Campos era o canal Campos de Macaé. E assim, quase no final da faculdade, isso me deixou bastante intrigada, né? Como que o segundo maior canal construído, né, do mundo é tão pouco falado. E aí eu comecei a pesquisar sobre esse assunto e me interessei muito, e agora eu vou começar a falar mesmo sobre o trabalho. Até 1826, a região, né, que eu estudo, a minha região é uma região geográfica, eu coloquei delimitado por dois rios, o Rio Paraíba do Sul e o Rio Macaé, essa planície Goitacás, né, que a gente chama, que tem que ela é delimitada pela Cordilheira Aimoré, e ela está entre esses dois rios, que é o que eu pesquiso. E aí, até 1826, o único meio de escoação dessa região era através do Rio Paraíba do Sul. E aí, o que acontece? O Rio Paraíba do Sul sempre teve diversos problemas da saída de barcos com grande calado, né? Calado é aquela parte de baixo do barco. Então, por ser uma região que tem muita areia, tem bolsões de areia na sua foz, então toda vez que os barcos tentavam sair, não conseguiam, então tinha que trocar de barco e por aí vai. E outro problema também era a questão dos ventos. Então, por causa dos ventos, em certa época do ano, os barcos não conseguiam sair, alguns deles ficavam meses e meses parados até o vento mudar e eles conseguirem sair. Então, era a única saída, né? A única forma de escoar a produção desse local era através desse rio, mas esse rio tinha vários problemas, como eu já disse. E aí, em 1826, eles vão fazer uma estrada, né? O barão, né? O Visconde de Araruama, na realidade ele era barão nessa época, ele junto com a coroa, na época ele não era coroa, mas eles vão começar a construir a estrada entre Campos e Niterói. Então, vai ter mais uma oportunidade, né, mais uma forma de escoar essa produção. Porém, a estrada da época não tinha asfalto, não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. Então, quando chegava a época de cheia, mais uma vez, esse trajeto se tornava inacessível. Então, assim, a partir do monitor campista, né, que é onde as pessoas iam falar, você tem milhares e milhares de reclamações falando que essa estrada, ela inunda, alaga, os animais de transporte, né, que eram os transportadores, eles atolavam e morriam, então, assim, era um caos, um verdadeiro caos. Então, as duas formas de escoamento em 1826, era através do rio e agora através da estrada, são meios de escoamento problemáticos. Então, em 1794, o Azeredo Coutinho, que é um bispo, né? Ele é um padre, é o bispo de Olinda, que ele é chamado bispo de Olinda. O nome do livro dele é Ensaios Econômicos sobre o Comércio de Portugal e sua Colônia. Ele escreve no século XVIII, 1794, e ele vai dar uma ideia, né, de fazer um canal, uma brilhante ideia de fazer um canal, já que essa região que eu falei entre os rios, né, essa planície que a gente vive, até mesmo a região dos lagos, até mesmo chegar a Niterói, tem diversos lagos, lagoas e pequenos lagos e lagoas, né, então ele dá uma ideia de construir um canal que vai desde Campos do Goytacazes, saindo do Rio Paraíba do Sul, até Niterói.
uma obra extremamente grande, gente, a palavra eu não consigo falar, mas extremamente grande, com um pensamento muito grande, que se torna quase que impossível hoje em dia da gente conceber, imagina para a época, né? Então, esse canal, essa visão nunca teve, né? Ele tinha até uma ideia depois de transformar esse canal até o Nordeste, uma coisa muito grande. Então, a partir desses estudos, né, e no século XVIII, esse estudo não vai se completar, mas lá em 1800, né, 1844, vai se criar a lei, então, Campos já é a cabeça da comarca, já tem mais ou menos 10 anos, uns 8 anos que Campos já é a cabeça da comarca, porque Campos vai ser em 34, uns 10 anos, então, ele já é a cabeça da comarca, e eles começam a projetar, né, e aí a Daiana falou muito bem, foi até bom ela apresentar antes, que ela já dá alguns indícios, né, por que Campos vai se tornar essa elite, né, essa elite agrária que vai se formar, essa visão de que Campos é, sim, uma cidade extremamente importante para a região, por causa disso, por causa do rio, né, que era esse canal, esse meio de transporte. Então, Campos, ele se considera uma cidade muito grande, uma cidade que precisa ser valorizada, e por isso, essa cidade precisava de um outro meio, e aí seria o canal. Só que aí, é muito interessante que tudo que eu já li sobre o canal vai ser sempre uma visão política sobre o canal, né? O canal através politicamente, economicamente. E aí a gente sempre fala que o canal foi uma via, né, de transporte. Então você vai ver em outros trabalhos, como o excelente trabalho da Ana Lúcia Penha, né, nas águas do canal, ela até ganhou um prêmio com esse trabalho. Então, assim, eu lendo a Ana Lúcia Penha, ela faz um panorama político enorme, maravilhoso, por sinal, e ela também vai fazer um panorama econômico muito grande. Mas é pouco se falado sobre um assunto que, na minha pesquisa, na visão de história ambiental, que a gente vai começar a entender, estudar mais o meio, né, o natural, aquela parte natural, eu comecei a prestar atenção que não era só por ser um canal de transporte, né, um canal de escoamento de pessoas, o transporte de pessoas. Na realidade, canal de transporte de pessoas açúcar e outros produtos. Mas, na realidade, era um canal mesmo de escoamento de águas, né, de secamento, para tornar aqueles lugares menos úmidos. Porque a gente começou a pesquisar, né, e a Daiana até falou sobre o trabalho da Sheila. A Sheila faz um trabalho muito grande e ela vai delimitando cada espaço, como cada espaço era formado, né, de terra, de água, quantas lagoas tinham, como é que cada solo tinha característica do solo, e a gente começa a perceber que era um solo extremamente alagadiço, então tínhamos por volta de mais ou menos 100, assim, uma estimativa bem grande de 100 lagos e lagoas, né, alguns bem pequenos, alguns bem grandes, considerados até hoje, como a Lagoa Feia, né, então, assim, era um terreno extremamente alagadiço, era considerado como se fosse um pantanal, literalmente, era um grande pantanal, e por isso que essa estrada mesmo, aquela estrada terrestre que eu falei que é até Niterói, ela era extremamente problemática por isso, né? Imagina você fazer uma estrada num lugar que fica extremamente úmido, né? Molhado, e muitos meses do ano. Então, eu comecei a entender a dinâmica das águas, né? Que foi até o projeto que eu fiz com a Suzana, a entender esse dinamismo da água. Então, eu comecei a pesquisar sobre o Rio Paraíba do Sul, e ele é um rio que a sua margem esquerda é mais alto que a margem direita. E é por isso que toda vez que chega a época de inundação, essa água ela vai transbordar para o lado direito e ela vai ter uma dinâmica de encher esses lagos, essas lagoas, né, por onde ela vai passando. Então, assim, por isso que formavam esses grandes bolsões de água. E aí, a Daiane até falou também sobre esse crescimento, né, a gente começou a pesquisar sobre esse crescimento da plantação de cana, né, como esse crescimento, o que essa plantação de cana tinha a ver com o canal, porque segundo eles era somente para escoar essa produção de cana. Mas aí eu comecei a pesquisar, comecei a me aprofundar mais, e na realidade, politicamente, aí entra aquele lado, né, história ambiental, história política, história econômica, elas podem se conversar e elas são muito necessárias ter essa conversa entre elas. Politicamente, quem começa a entrar e começar a comandar a construção desse canal é o Visconde de Araruama, e aí politicamente o Visconde de Araruama ele é dono de muita coisa, e a família dele é dona de muitas terras, e por onde a família dele, os amigos dele, as pessoas que eram próximas àquela relação comercial que eles tinham, clientelar e parental, eram dentro dessas terras onde muitas dessas lagoas estavam inseridas.
Então, eu comecei a perceber que durante a construção da lagoa, eu não sei, do canal, perdão, vou colocar aqui a planta do canal. Deixa eu ver se eu consigo, né? Vamos ver se eu consigo fazer essa proeza de mostrar uma imagem aqui. Planta do canal, peraí. Vocês me avisam se tá aparecendo. Tá aparecendo? Agora está começando, Bruna. Agora sim. Tá. Então, a planta do canal, aqui tá, aqui em volta, eu sei que a imagem tá um pouco ruim, mas aqui em volta são os nomes, né? Aqui, vocês estão conseguindo ver a setinha? Aqui em cima são os nomes de todas as lagoas. São quase 80 lagoas aqui, que é onde esse canal iria passando. Aqui é o trem, né? Aqui. E aqui tá o canal que vem chegar até aqui. E aí, quando você começa a pesquisar, os nomes dessas pessoas que pagavam, né, porque a forma de construção também é muito diferente de hoje, né? Na época, você pagava uma parte e depois o governo te reembolsava, né? A coroa te reembolsava. Então, assim, quem foi começando a comprar essas terras, né, para financiar o projeto do canal, basicamente 80% era ligado ao Visconde. E aí a gente começa a pensar o quê, né? Então, esse canal era só mesmo para escoamento? Seria muito bom, né? Porque dentro das terras você já botaria os produtos e mandaria, né, para a capital, na época, né, para a coroa. Mas a gente começa a perceber que dentro dessas terras tinha essas lagoas. Então, era muito favorável a essas pessoas que esse canal também absorvesse a água desse local para crescer a terra onde eles iriam plantar. Então, foi, acho que essa chavinha da minha pesquisa que me ajudou muito a entender, né? Que às vezes certas construções não são apenas para uma função, ela tem várias outras funções. Algumas funções até meio polêmicas, digamos assim, né? E eu usei muito o Sérgio Buarque de Holanda para falar sobre essa relação, né? Essa relação de política e poder, política e posse, que o Sérgio Buarque fala muito sobre essa questão, né, do cordialismo, essa questão do brasileiro ser muito cordial, do brasileiro do público e do privado. Certas horas a gente tem esse problema dessa confusão, né, que a gente se aposta muito do público, achando que é privado para o nosso bem. E durante toda essa pesquisa, eu também compreendi que existia necessidade desse secamento dessas terras também, porque estava se crescendo muito a questão da plantação, estava começando, eu vou falar, a Dai vai falar mais para frente, né? Mas eu vou começando a falar sobre o surgimento dessas usinas, né? A gente vai começar a falar sobre essas usinas centrais. Eu vou começar a falar sobre esse crescimento, o surgimento das máquinas a vapor, do melhoramento do maquinário. Então, quando se começa a melhorar esse maquinário, quando começa a fazer essas usinas maiores e deixa de ser engenhocas e usinas pequenas, é necessário ter mais terras para se plantar, é necessário tirar também o poder desses pequenos agricultores e já começar a se fazer começar a mesmo integrar essas pessoas ao seu plantio, né, à sua colheita. Então, foi isso que eu fui pesquisando. E muitas dessas terras também se tornaram valorizadas. Mesmo que aqui eu estou falando de 1844, a gente já está né, a gente está falando quase da questão da lei de terras. Então, essas terras já estavam sendo visadas para ser valorizadas, né? Tanto que a gente vai, depois eu vou utilizar o filho do Visconde, que é o Barão do Monte de Cedro, ele já vai falar que muitas dessas terras por onde o canal passou, né, por onde esse canal está sendo construído, foi muito valorizado, já está crescendo, outras pessoas já estão saindo desse miolinho ali de Campos de Goytacazes, já estão indo para a região que hoje em dia a gente chama de Quissamã, Carapicuíba, já estão indo para esses locais, já estão plantando outras coisas também. E é muito importante o trabalho da Sheila, que a gente começa a perceber que não é só cana-de-açúcar, né? A região produzia outras coisas, tanto para o abastecimento, né, do local. Esse local, como eu disse, não é só a cidade de Campos de Goytacazes, né, a cabeça dessa comarca, mas toda aquela região de Quissamã, Carapebus, Macaé. Então, já era para abastecimento dessa população, que cresceu muito, por isso que meu trabalho ficou até grande, temporalmente, 100 anos, porque eu fui voltando e compreendendo como que começou todo esse processo, né? Então, no final do século XVIII e começo do século XIX, vai ver o famoso boom dessa região, né? Muitas pessoas vão se agregando a essa região porque começa a acabar
essa briga entre as terras, né, do começo do século XIX, do começo do século XVIII, que continua, né, com os assecos e por aí vai. Então, quando esses problemas eles vão diminuindo, as pessoas começam a ir mais para esses locais, vão crescendo, né? Então, a partir do século XIX, com esse crescimento populacional, o abastecimento também necessita mudar, né? E aí também, como o meu trabalho foca muito nisso, né? O regional e o global. Eu vou saindo do regional, vou para o global, depois eu volto para o regional de novo, porque até mesmo a chegada da coroa, né, muda todo esse papel, esse dinamismo naquele local. Então, assim, a chegada da coroa também precisou de mais 15 mil pessoas meio que surgem do nada na cidade do Rio de Janeiro. Então, elas precisam ser abastecidas também, né, de gêneros alimentícios. Então, assim, isso também demandou, isso teve uma certa demanda de abastecimento. Então, Campos, por ser um local extremamente agrícola, com esses barões, esses viscondes, essas coisas todas, principalmente essa nobreza da terra, essas pessoas que estão voltadas à terra, voltadas à agricultura, elas também vão abastecer tanto o Rio como essa região. E aí eu termino dizendo que foi um canal que demorou muito a ser construído, mais ou menos 28 anos, ele começa em 44, termina em 72, termina mal terminado, né? Porque várias partes começam a ficar já problemáticas, eles deixam, e aí tem, gente, o livro da Ana Lúcia Penha é um livro quase que ficcional, né? Porque o vai e vem da história é muito legal de se ler, muito interessante. Mas eles deixam de investir em certas partes, investem em outra, e começa a brigar entre família e param de investir em certos lugares. Mas eu não me detenho muito nisso. Mas foi um canal que hoje em dia ele é muito mal. Pouco se fala sobre ele. Ainda tem partes que são usados por exemplo, em Quissamã, o canal é limpo, né? Então as pessoas fazem stand-up, essas coisas, mas em Macaé, nesses lugares que são mais populosos, em Campos, se tornou um valão que hoje em dia tem altos problemas dentro da cidade, né? Inundação, entre outras coisas. Mas a gente precisa falar mais sobre ele, né? Discutir politicamente, atualmente, e entender o cerne desse problema que começou desde o século XIX. E é isso, minha fala. Obrigada. Obrigada, Bruna. Bom, eu vou fazer um rápido comentário, depois eu abro para as perguntas. Eu só queria destacar a importância dos dois trabalhos e a qualidade dos dois trabalhos finais, que são muito recentes, ainda acabaram de sair do forno. O trabalho da Dayana, a Dayana tem uma escrita muito boa, a Dayana é uma pesquisadora muito madura, eu realmente espero que no futuro próximo ela tente um mestrado e ela avance nessa pesquisa. E o trabalho da Dayana, ele tem um diferencial interessante, que ela faz uma análise do mundo rural, que daria para fazer uma comparação com trabalhos feitos no mesmo período para trabalhadores urbanos de forma muito interessante. A gente tem a construção de vilas operárias no Rio de Janeiro nos anos 20 e 30, na zona norte do Rio de Janeiro, que dão um contraponto muito interessante para essas vilas operárias rurais, a diferença da dinâmica social. Então, eu acho que você tem um nicho de pesquisa muito interessante que pode continuar além da qualidade do seu texto, do trabalho. E o trabalho da Bruna, ele me é muito caro por fazer parte de um projeto meu, né? Dentro de um guarda-chuva, a gente conseguiu plantar várias sementinhas e produzir artigos diferentes, e o seu trabalho como um resultado de pesquisa. E ele também ainda tem muito fôlego, porque a Bruna, para além do canal, eu acho que o estudo da Bruna, ele mostra a possibilidade de trabalhar com modernização agrícola no século XIX, porque o canal também é uma ferramenta de modernização agrícola, além dos engenhos centrais, dos engenhos movidos a vapor, do maquinário agrícola, e o Barão de Monte dos Cedros é um exemplo desses estudos agrícolas, de toda uma nova dinâmica que estava acontecendo em meados do século XIX e que muda toda a configuração, reconfigura geográfica e socialmente uma grande porção do estado do Rio de Janeiro, que é a porção rural, tanto no Vale do Paraíba cafeeiro, como no norte fluminense, né, nessa porção final do Rio Paraíba. E o quanto é interessante estudar os rios, estudar a água
como uma espinha dorsal para outros estudos. A gente é historiador, a gente trabalha com gente, mas usar esses outros elementos, trazê-los para o debate, mostra o quanto a gente pode enriquecer essas análises. Então, eu queria agora abrir para perguntas, quem tiver questões, pode abrir o microfone e fazer, por favor. Eu queria também parabenizar as duas, né? Fui da banca da Dayana, um trabalho, assim, excelente, como a Suzana falou, super maduro, né? E Bruna, conheço bem o trabalho, porque a gente sempre conversa sobre ele aqui nas reuniões do LAIRP, né? E o que me chamou a atenção na fala das duas também agora, muito por conta daquilo que a gente discute aqui nas reuniões, é essa relação do regional com outras coisas, né? Então, na fala da Daiane, a gente percebe uma relação do regional com o nacional muito grande, né? Não que a nação não seja uma região também, como a gente já falou, mas, né, dentro dessa ótica do jogo de escalas lá do Revel, por exemplo. Então, ela faz muito essa conexão entre aquilo que estava sendo discutido, as leis, né, a coisa da CLT, do Vargas e tal, e como que isso vai se relacionar de uma forma específica com essa região, né, que tem esses contornos específicos, que é a cidade de Campos, né, são as usinas, toda essa relação. Então, eu acho isso interessante da gente pontuar, né, essas possibilidades de, até metodológicas mesmo, né, do olhar de historiador, quando trabalha com história regional, uma história regional não completamente desconectada com outra coisa, né, e a Bruna também fala sobre isso aqui, né, essa relação do regional com o global também. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente pode falar. Eu acho que a ideia é que, enfim, agora a gente vai passar para outra fase do projeto, mas no ano que vem, retomando essas discussões de texto, trazer textos que abordem mesmo essas relações, né, entre o macro e o micro, enfim, por mais que história regional não seja exatamente microhistória, mas pensando realmente nessa ótica, né, de como que as coisas de alguma maneira se conectam. E eu gostei também da fala, enfim, da Dayana eu não tenho muito a acrescentar porque eu fui da banca, a gente conversou bastante, realmente é parabenizar. E em relação ao trabalho da Bruna, eu também gostei como que você relacionou, né, esses vários campos da história, digamos assim, porque quando a gente fala de campos da história, parece que a gente está pensando, então, eu faço história política, então o meu recorte é somente as relações de poder, eu faço história social, eu vou pensar a sociedade. E, na verdade, o historiador, ele mobiliza tudo isso na análise dele, né? É realmente uma questão de um enfoque maior que é dado a alguma coisa. Então, através da história ambiental, você trazer a história ambiental como uma espinha dorsal, assim, do seu trabalho, você está pensando também a questão política, a questão social, a questão econômica, como você bem disse. Então, assim, é isso, é pensar o Rio não apenas na sua, enfim, materialidade natural, não sei nem se isso existe, né? Mas pensar tudo que esse rio promove em termos humanos, né? De quem que está vivendo no entorno, né? Como que essa construção desse canal necessariamente vai mobilizar uma série de questões, né? De cunho político, econômico, social, enfim. Então, eu acho bem interessante. E muito interessante também você falar essa coisa da longa duração, né? Porque até acho que eu já conversei isso com Suzana, né? A história ambiental parece que promove muito isso, né? É necessário que você faça um pouco de uma história de longa duração, porque justamente se a gente for pensar lá na ótica do Brodel, tem sentido, né? Essa coisa das mudanças muito mais lentas, né? Em relação a enfim, até essa sua busca, essa sua procura vai mais ao passado do que o seu recorte inicial, eu acho que também tem a ver com isso. E, na verdade, é isso, parabenizar as duas, né, e, mais uma vez, mostrar como que a gente, dentro do laboratório, tem realmente 3 linhas de pesquisa completamente distintas, né, com enfoques muito demarcados e com trabalhos muito bons sendo produzidos, né, e que, de alguma maneira, dialogam, mesmo que sejam completamente diferentes em termos de temática, cronologia e tal. Essa questão da história regional sempre sendo colocada, né, e, enfim, eu acho que é importante para justamente mostrar a nossa identidade aqui, já que a gente também fala muito de identidade aqui no LAIRP, né? Não sei, mas é mais parabenizar mesmo. Isadora, eu queria complementar também
Eu acho interessante que, tanto na fala da Dayana como na fala da Bruna, a gente consegue perceber essa construção de conceito que elas fizeram. A Bruna diz, a região para mim é uma região geográfica, e a partir desse recorte geográfico é que eu vou fazer uma análise de questões econômicas, sociais, ecológicas, enfim. E a Dayana já tem um recorte muito mais de uma região social, do perfil do trabalhador regional do Norte Fluminense. E essa construção, ela tem base numa literatura sólida, num debate teórico e metodológico consistente. Isso me deixa muito feliz, sinal que a gente conseguiu construir, através do debate, uma linha de raciocínio sólida, e que todo mundo que está aqui envolvido, pesquisando, consegue se identificar de alguma forma com esse fio condutor, com essa proposta do laboratório, e consegue se justificar, consegue se explicar. Isso é interessante, não é simplesmente falar, eu faço história regional e não saber dizer por quê, que região é essa que você trabalha, a partir de que, a partir de quem, a partir de quê. Então, isso eu acho que é um ganho muito interessante que esses dois projetos também, os dois trabalhos finais apresentam. Alguém quer fazer alguma questão, fazer algum comentário antes da gente devolver a palavra para a Dayana e para a Bruna? Eu queria. Boa tarde. Gostei, muito interessante o trabalho das duas, mas o trabalho da Bruna, na hora que ela estava apresentando, deu uma falhada aqui na minha internet, e eu só queria perguntar para ela se uma das funções da construção do canal seria, então, drenar essas lagoas. Isso eu queria perguntar para ela, porque falhou. Obrigada. Vamos abrir, então, vamos fazer pela ordem. Dayana, você quer fazer algum comentário em cima do que foi falado? E depois a gente passa para a Bruna. E aí, se mais alguém tiver alguma questão, vai pensando e a gente abre. Não precisam ficar tímidos. Ih, acho que a Dayana caiu. Bruna, vai você, então. Tá, eu vou falar. Realmente, eu vou começar pela Isadora, né? Essa longa duração para mim foi bem... Eu não queria ter feito isso. Eu achei até radical. Porque a gente começa a pesquisar e começa a voltar, e realmente as questões que envolvem, né, esse século XVIII e XIX, para mim, eu achei que eu não, falei assim, não vou fazer isso, vou começar do XIX mesmo, mas eu falei, não, mas eu preciso falar disso antes, porque senão não faz sentido. E aí eu fui voltando, mas assim, me deu um panorama, mesmo que isso foi radical, eu digo que foi radical, mas assim, me deu um panorama, me que abriu assim, a minha mente para entender os processos que se deram, né, para a questão da cidade de Campos, né, porque mesmo que eu vou falar sobre essa região geográfica, que é de Campos e Macaé por causa do canal, mas o foco todo está meio que em Campos, né? A política economicamente está voltado para Campos. Então, assim, essa questão dos secas, até eu voltei até um pouco dos secas, assim, para entender essa disputa de terras, né? Para compreender também esse processo que vai até a plantação, né? Da questão da cana, esse cultivo da cana, e o porquê que essa nobreza da terra fica tão forte nesse local, né? Como que o Visconde surge, essas coisas todas. Então eu tive que fazer esse processo, meio que voltando. Aí eu falei, não, daqui já não dá pra voltar mais, não, eu vou fazer igual o trabalho. Que a Zana falou, acho que não precisa voltar tanto, igual o nosso amigo que história ambiental que voltou desde o Paleolítico, falando sobre. Mas nessa outra questão foi assim. E Alba, o canal foi construído para a questão da dissecação das terras, né? Mesmo que isso não foi uma coisa assim exposta, explícita, óbvio, né? Porque ninguém vai dizer que está construindo uma coisa para benefício próprio. Normalmente a gente tem que falar que é o benefício de todos, aquele negócio todo. Mas sim, foi um pensamento que eles tiveram, tanto que quando eu bato muito nisso, porque não se é muito falado, né? Todo mundo meio que passa por isso. Normalmente as pessoas comentam, também foi um canal para dessecamento de terras, e continua falando econômico, mas quando a gente fala sobre o dessecamento das terras, a gente vai ver duas coisas, né? O poder político que essas pessoas tinham, né? Para meio que, tipo assim, trocar, gente,
foi feito primeiro, né, aquele que eu mostrei, né, e depois foi se modificando a cada vez que um novo comprador, que não era comprador na realidade, né, dava essa parte para a construção do canal, foi se modificando várias e várias vezes para que o canal passasse dentro de terra de pessoas específicas. Então, assim, você vê o tamanho, o poder político e econômico que essas pessoas tinham de mudar uma obra pública, assim, ao seu bel prazer, para esse canal passe dentro de suas terras. Não era só para essa terra, né, eles colocam a produção, mas sim para secar mesmo, porque essas pessoas eram grandes produtoras de cana-de-açúcar, foram elas que trouxeram as primeiras máquinas a vapor, foram elas que construíram as primeiras usinas, né? Então, assim, foi um poder político muito explícito que quase ninguém fala aprofundadamente sobre isso. Eu tento falar, né? Mas como meu trabalho é um TCC, a gente não consegue, assim, cavucar tão profundamente certos aspectos. Por isso que eu pretendo continuar pesquisando sobre isso, sabe? Porque eu pretendo dar esse foco maior sobre esse dessecamento das terras, como que isso foi importante para a região. Então, ele teria função até hoje, né? Se foi assim, porque o que a gente vê assim, porque o canal Campos Macaé foi muito caro, demorou muito para ser feito, e depois que a estrada de ferro chegou, ele deixou de ser usado. E aí você falou assim, que essa mãe ainda é usado e tal. Mas nessas áreas que ele serviu para isso, ele serve até hoje, né? Então, não tá. Serve, né? A Suzana até falou bastante comigo nisso, né, Sandra? Quando a gente estava produzindo, foi exatamente. A gente nem conseguiu chegar nessa parte, porque senão o trabalho ia ficar realmente gigantesco, mas falar sobre essa relação entre o trilho, né, de trem, a questão do trem, e a ferrovia, né, e em questão do canal, porque ele foi exatamente feito do lado, um é do lado do outro, assim. Então, e aí eu até pensei, eu estava, né, nesses devaneios da vida que a gente tem comendo pipoca, tem aquela ideia, foi que até mesmo como que se ia fazer um trilho de trem numa terra alagadiça. E eu até pensei que o canal também contribuiu para isso, né? Que tornasse possível a criação de um trilho de trem num lugar seco. Então, assim, até para isso, esse devaneio de comer pipoca me fez bem. Até escrevi, falar sobre isso em algum dia da vida. Que foi necessário também tornar essas terras secas até mesmo para se passar o trem, né? Porque esse trem, e até mesmo esse anseio do trem tem a ver com o anseio político, né? Normalmente foram as mesmas pessoas que planejaram a criação do canal, foram as mesmas pessoas que fomentaram a criação dos trilhos de trem. Então, assim, eles não estão separados, né? Eles não estão assim, desconexos. São coisas que foram pensadas. Gastou-se muito dinheiro, realmente. Todo mundo diz que foi um dinheiro mal gasto, mas que, na realidade, tinha um propósito que estava além do que era o verdadeiro propósito somente de transportar pessoas e gêneros alimentícios. Dayana, você vai conseguir falar agora, se caiu. Queria fazer uma observação também nessa fala da Bruna. A gente tem que destacar que nós estamos falando do século XIX. Campos dos Goytacazes era uma região escravista. Muito dessas obras, a maior parte das obras do canal foram feitas com mão de obra escrava, um trabalho brutal, de anos de trabalho pesado. Assim, aquilo que a Bruna falou no início da fala dela tem que ser destacado. No século XIX, esse era a segunda maior obra de engenharia do mundo. Ela só perdia para o Canal de Suez, no Egito. É muito grande, é muito... E mão de obra escrava, cavando, abrindo um canal por metade do estado do Rio de Janeiro, praticamente. Então, ele tem proporções muito grandes, ele tem impactos sociais muito grandes, impactos ecológicos muito grandes, e econômicos e políticos, evidentemente, mas eles não estão deslocados, eles não estão desconectados, né? Dayana, você consegue falar agora? Fazer uma observação final para a gente encerrar? Vou tentar, minha internet está péssima, mas vou tentar só fazer um comentário breve. Então, eu queria agradecer a oportunidade, né? Porque eu penso que são trabalhos muito importantes que a gente tem feito. Queria comentar para a Bruna, né? Falar, Bruna, eu quero muito ler o seu texto. Eu acho que tem uma relação direta com o meu, tanto é que eu falo desse processo de secamento de lagoa, só que em secamento já no final do XIX e no início do século XX, né?
E saber que Campos passou por esse processo já no início do século XVIII, né, final do século XVIII, é muito importante, até mesmo para me dar uma base a mais para que eu possa elaborar um trabalho futuro. Então, por favor, me envie o seu trabalho. Só queria falar também que meu trabalho, eu acho que ele tem que ser dado o devido mérito, né? Porque eu acho que eu faço uma pesquisa extremamente importante, né? Que fala sobre uma classe que vem de baixo, né? Eu tento dar voz a uma população que durante muitos anos ela foi desmerecida, né? Foi subjugada em certos relatos, principalmente nos jornais, né? Então, ter a oportunidade de estar divulgando e de estar relatando um pouco da minha pesquisa é muito importante. Então, queria agradecer novamente ao laboratório, né, e ao convite da Suzana. Muito obrigada. Quem sabe a gente pode colocar como uma parte do projeto do ano que vem, criar um banco de TCCs na nossa página, dos TCCs desenvolvidos aqui, versão final, para que a gente possa circular, e quando alguém tiver, assim, uma indicação, esses dias eu falei para a Bruna, mandei o seu TCC para alguém de outro lugar que queria ler, e pode ser um caminho interessante nós criarmos na página do laboratório um banco de TCCs, e quando alguém tiver interesse num tema, falar, vai lá, tem um trabalho interessante para você ler. Isso é uma ideia. Muito obrigada, Bruna, obrigada, Dayana, foi muito bom ouvi-las aqui, esperamos que esses trabalhos tenham continuidade, se transformem num projeto de mestrado, se transformem em artigos. Eu acho que vocês têm toda a possibilidade de fazer isso. Parabéns, tá? Foi um prazer participar um pouquinho da pesquisa de cada uma de vocês. Parabéns, meninas. Bom, então a gente vai finalizar aqui por hoje, né, a reunião. E a ideia que a gente tem agora, como foi colocado desde o início do projeto, é que cada linha de pesquisa dê como resultado, digamos assim, as discussões que a gente teve aqui, as leituras que a gente trouxe no início dos debates, que sejam produzidos 3 planos de aula, né? Então, com essa ideia de levar essa discussão também para a sala de aula, né? Como que vocês, como professores de ensino fundamental e médio, levariam essas discussões para a sala de aula? E então a gente vai ter aí o mês de novembro para produzir esses planos de aula, e em dezembro a gente vai marcar uma última reunião do ano, né, para trazer esses planos de curso, comentar, debater e fechar esse ciclo, né, esse ano de 2020 tão complicado, tão conturbado, mas que acabou sendo bem interessante, né, essas reuniões, esse diálogo que a gente manteve aqui, sempre com um quórum de 10, 15 pessoas e com outras pessoas assistindo depois no canal. Eu acho isso bem interessante, né? Então, na verdade é isso, a próxima reunião vai ser no início de dezembro, para a gente fechar esse ano com os planos de aula, aliás, plano de curso não, plano de aula, que vão relacionar as linhas de pesquisa, as discussões que a gente teve em relação ao conceito de história regional, também as questões que envolvem patrimônio, memória, identidade, regionalismos, ensino de história regional, meio ambiente, enfim, tudo aquilo que a gente discutiu, principalmente na primeira etapa das reuniões do LAIRP. E é isso, agradeço muito a presença de todos, principalmente dos alunos, né, que sempre aparecem aqui, estão empolgados e vêm trazer suas pesquisas, e fizeram também acontecer esse projeto de extensão. E até dezembro, então. Obrigada, gente. Foi um prazer essa primeira fase do projeto com vocês. Eu acho que realmente a gente conseguiu construir um lugar virtual, mas um lugar de conversa, de troca de experiências, de troca de ideias. Plantamos algumas novas sementes aqui de futuras pesquisas, tenho certeza que os planos de aula vão refletir isso, vão refletir a maturidade do nosso debate, e que a partir do próximo ano a gente pode dar novos passos nesse mesmo sentido, ok?